Olá, pessoal, tudo bem? Mal saí daqui há um pouquinho de tempo, já estamos de novo. Sim, porque hoje é o último dia da nossa campanha querida, versão 2020 do Novembro Laranja. E hoje, para fechar com chave de ouro, eu tenho o prazer de receber a nossa última convidada, que é uma pessoa fofa, do bem, que olha, tá aí a característica que hoje mais me chama atenção, que é a Nina Pará, super baterista, que vai falar pra gente da experiência dela com zumbido e com hiperacusia, dois dos três sintomas que a campanha Novembro Laranja quer colocar luz aí desde anos. Na verdade, a gente está na 15ª edição da nossa campanha. Tá? Deixa eu cumprimentar vocês aqui. Olha o pessoal que estava na outra live, que bacana, sejam bem-vindos. E eu vou convidar aqui a Nina para dividir a tela com a gente. Querida, seja muito bem-vinda. E eu vou aproveitar e confessar um negócio aqui que é meu, é particular. Oi, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, doutora? Ouve aí a minha confissão. A gente recebe muitos músicos, né, aqui no consultório, mas eu tenho assim uma certa angústia no peito quando a pessoa me fala que é baterista ou guitarrista, né? Porque eu falei, gente, por que não toca violão? Por que não toca piano? Então é uma aflição minha, né? Porque a gente tem muito essa ideia do quanto bateristas e guitarristas se expõem de corpo e alma e ouvidos, né? E às vezes pedem ajuda e a ideia, acho que o reflexo que a gente tem é de achar que todos esses casos vão ser difíceis. Só que não, né? Tá aí É, você para contar um pouquinho da sua história e motivar pessoas, inclusive profissionais como eu, a pensar um pouquinho diferente, mais leve, né? Porque o fato é que a gente nunca sabe quando que a gente vai conseguir ajudar. Se a gente não tentar, a gente nunca sabe. Nina, querida, super bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria muito que você começasse falando um pouquinho da sua carreira, da sua paixão aí pela bateria. legal. Obrigado, doutora Tani, pelo convite. Assim, eu fico super feliz de estar aqui conversando sobre esse assunto, assim, que é um incômodo, né, para os pacientes, assim, né, que é o lance do zumbido ou da hiperacusia, mas que pode ter um final feliz, Isso. né? E, bom, eu comecei tocando bateria em 98, 1998, assim, então já faz um tempinho. E eu me profissionalizei, assim, lá por 2002. E aí, desde lá, venho tocando com bandas, principalmente bandas, assim, de volume sonoro bem alto, assim, rock, metal, né? E dando muita aula, né? Tô aqui no meu estúdio agora, minha bateria tá aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Então, a minha vida é meio que estar assim exposta a esses decibéis pelo menos umas 8 horas por dia, assim, né? Nossa Senhora. É, é, É exatamente uma jornada de trabalho, né? exatamente, exatamente. Porque eu dou muita aula e também conto com nesse tempo, o tempo que eu estou estudando, então, né, acaba que você fica exposto mesmo, assim. Beleza. E, E conta um pouquinho então pra gente como é que foi o comecinho do seu zumbido, de que lado que ele era, com o que ele parecia. tá. Bom, eu comecei a perceber, assim, que eu estava tendo um zumbido. É, sempre, porque eu sempre, desde que eu comecei a tocar a bateria e fazer aula, estudar o instrumento, mesmo sem ser profissional, eu sempre usei um protetor desses, assim, esses genéricos, né? Mas que Uhum. ajudam muito, né? Então ele, ó, é protetor, um EPI, na verdade, né? Então você já Só que, começou com essa consciência de proteger. Muito já, bom. já. E então, para dar aula, para estudar,
E às vezes até para ensaiar, eu sempre usei esses filtros, né? Na verdade, esse protetor, né? Esse EPI. E aí, assim, eu acabei que eu nunca usava nenhum protetor para tocar ao vivo, né? Porque esses protetores de farmácia que você compra aquela espuminha, ele ele reduz o volume, mas ele às vezes corta muito grave ou às vezes corta muito agudo e você fica sem a referência da música, né? Você fica perdidão assim, né? Para quem toca, Isso. assim, às vezes perdeu o Isso. grave, você perdeu o baixo, né? Aí você perde a referência do ritmo, né, da banda. Aí se você perde o agudo, você perde a voz, você perde a guitarra. Então acabava que eu não usava ao vivo. E aí eu comecei a perceber, acho que foi eu não lembro o ano exato, doutora, mas 2012, talvez 2013, comecei a perceber que depois dos shows, eu chegava em casa, deitava a cabeça no travesseiro para dormir e ficava aquele barulhinho lá no Uhum. fundo, assim. E aí, no dia seguinte passava, assim, sabe? Então eu não me preocupei muito com isso, assim. Mas pensei, eu me protejo dando aula e outras coisas e não vou me preocupar. Só que o tempo vai passando, né? A gente vai se expondo mais e mais. E aí teve uma semana que eu tinha vários shows e tal, e eu chegava em casa com aquele zumbido muito alto no ouvido. Aí era na cabeça toda, assim, nos dois ouvidos, né? Às vezes mais forte de um lado, às vezes do outro, variava, mas assim, não tinha um ouvido específico, assim, que começava. E e não passava. No dia seguinte diminuía, mas não passava, né? E aí, com esse sintoma do zumbido, começou a vir muita dor de cabeça, mas em enxaquecas assim absurdas, e, tipo, tomando analgésico, nada melhorava assim. Um pouco de tontura também, e aí muito enjoo. Então eu comecei a ficar assim, constantemente passando mal, e aí falei, meu, acho que tem alguma coisa muito estranha, né? E aí eu fui atrás assim de ajuda, né? Fui Então, atrás dos otorrinos. só um pouquinho, antes de você falar da ajuda, deixa eu fazer um gancho para as outras pessoas entenderem e vincularem com o que a gente acabou de ouvir da doutora Silvia, né? Tá. É uma médica com uma história de zumbido de Uhum. trauma acústico também. E olha a diferença, a Silvia acabou de contar para a gente que ela teve uma única exposição. O ouvido dela não dava o menor sinal de ser vulnerável, de ser sensível antes, e numa cirurgia lá com broca, né, num paciente, ela teve o trauma acústico. A Nina está contando agora para gente algo que é muito mais comum, que é antes da lesão definitiva, ou mais duradoura chegar, o ouvido costuma dar avisos, oi, tô chegando, que é Sim. justamente nesses momentos que, olha, mesmo uma pessoa que tenha consciência da proteção, que fazia tudo direitinho, numa semana em que, né, o bicho pegou, que a sobrecarga foi maior, às vezes não tem proteção que dê conta. Então, essa chegada aos poucos do zumbido, por curtos períodos, né? E que no Sim. dia seguinte tá, né, foi embora. Hoje, para os meus ouvidos, isso pode ser o começo de tudo. Então, a gente passa da transição de uma época que achava, isso é bobagem, para uma época que a gente enxerga que isso pode ter mais valor do que o que a gente aprendeu a dar. E sempre na medicina, quando a gente dá valor para coisas pequenas, a gente tem mais chance de cortar, de evitar, de prevenir coisas maiores. Então, muito bacana o seu depoimento, né? Mostrando isso. Consciência de proteção é fundamental, mas às vezes a carga é demais, mesmo para quem se protege. Vai em frente ali então. Então você teve zumbido, tontura, enjoo e dor de cabeça. Um pacote, um pacotão de desconforto, certo? Um botão de desconforto total. E eu comecei a perceber, doutora, que qualquer barulhinho
me incomodava demais, assim. Em casa, por exemplo, eu tenho dois cachorros, né? Eles latindo, parecia que aquele som tava entrando com arame farpado dentro do meu ouvido, assim. Ou, por Uhum. exemplo, coisas menores, assim, que um latido de cachorro. Quando você vai cortar um alimento no prato e o garfo e a faca faz aquele zzz no prato, assim, na cerâmica, aquilo lá entrava no meu ouvido também muito agressivamente, assim. E eu achei isso muito estranho, porque são ruídos comuns, assim, e, por exemplo, no caso desse do prato, quando você está se alimentando, é muito normal e não é alto, né? E aí eu comecei a ficar muito preocupada, assim, e um colega meu de trabalho, o Giba Faveri, né, eu procurei ajuda lá no Facebook, falei, alguém conhece algum otorrino especializado em zumbido e tal? Porque, assim, eu fui em outros otorrinos antes, doutora. Eu tenho um plano de saúde, então eu procurei alguns otorrinos e vários deles, assim, me falaram que por eu ser baterista, isso era normal e que talvez eu tinha que pensar em mudar de profissão. E eu ouvi isso assim e não aceitei essa resposta, obviamente, né? E aí eu procurei uma pessoa especializada e através do Giba Favre eu encontrei você, né? E aí a gente começou o tratamento, assim, né? Então aí eu descobri que, que eu tinha hiperacusia, né? E, e aí também esse lance do zumbido, assim, né? E, e nossa, e desde então foi um processo, né, de tratamento, assim. Mas eu acho que os meus amigos músicos, que tem muitos que estão assistindo aqui, doutor, eles não entendem e não sabem o que que é uma hiperacusia, assim. A senhora pode Opa! explicar para eles, né? Então, O que vamos é? aproveitar, né? Vamos aproveitar essa oportunidade da gente ter mais músicos aí, bateristas ou não, aproveitando presentes aqui na live, ó. Deixa eu acabar de dar um oi aqui para todo mundo, né? Porque não é qualquer pessoa que pode assistir a gente ao vivo numa segunda-feira, né? Mas, ó, quem não puder, não tem problema, tá? Se vocês puderem espalhar para os amigos de vocês aí, basta clicar aqui no aviãozinho embaixo. Mas também, quem não puder, fica tudo salvo aqui nas nossas redes sociais, seja aqui no. Alice, tudo bem, querida? Seja aqui no Insta, seja no YouTube, seja no Telegram. Aqui, ó quanta gente entrou. Que bom, que bom. Bom, vamos lá. Então, ó, deixa eu fazer o gancho com o Giba, que foi um fofo. A gente teve a oportunidade de entrevistá-lo no dia 9 e logo depois que a gente entrevistou um médico, né, que também teve um trauma acústico e os dois sintomas dele foram zumbido e hiperacusia. Então você também está contando da dupla zumbido e hiperacusia, embora elas tenham aparecido ali no meio da dor de cabeça, né, da tontura e do enjoo também. Então, para vocês verem sempre como cada caso é diferente. Mas vamos lá. Então, o zumbido todo mundo sabe, acho, né? Essa altura do Novembro Laranja, a ideia é que é o barulho no ouvido que pode ser percebido mais facilmente nos momentos de silêncio, tá? Então, é exatamente tocar bateria, guitarra ou não tocar, estar presente no ambiente. Tá tudo bem naquela hora, sai de lá ou vai dormir, tá um pi, que é o tipo mais comum, ou às vezes um e a hiperacusia é você passar a ser menos tolerante a sons que antes você encarava numa boa, não te incomodavam, não te chamavam atenção, e você começa a ficar vulnerável ao volume dessas coisas. Então, por exemplo, as vozes das pessoas, o som da televisão, sons de eletrodomésticos outros em casa, e você falou ali do talher, do prato, a cozinha, se você pensar, é um lugar com várias fontes de estimulação, desde a geladeira, micro-ondas, às vezes lavadora, né, os talheres, os pratos, as coisas que batem, né? Então, realmente, dentro de casa,
É muito comum as pessoas perceberem com eletrodomésticos vários, os da cozinha, o secador de cabelo, etc., com as vozes das pessoas, com os latidos dos cachorros, com os miados dos gatos, tá? Saiu de casa, encontrou essa vida toda cheia de poluição sonora, nem que seja do trânsito, tudo passa a incomodar de um modo diferente, tá? Então é basicamente uma tolerância reduzida ao volume que as pessoas sempre enfrentaram, encararam numa super boa sem incômodo. E a gente está puxando a sardinha disso porque tanto o zumbido quanto a hiperacusia são, sim, dois sintomas que precisam ser mais levados a sério para todo mundo que se expõe a ruído, seja pela profissão ou pelo prazer da música, ou qualquer outra profissão, qualquer outro tipo de prazer também barulhento. Sim. Legal, Então, doutora. Aí o que aconteceu foi que eu fui aí no consultório, né? Me consultei. Você me explicou tudo isso, assim, e quando eu fui aí, eu lembro que eu estava muito desesperada, assim, porque, né, minha profissão, tocar bateria, eu amo tocar, assim, e eu tava meio, nossa, eu vou ficar surda, ou sei lá, vou ter um problema grave desse tipo, assim, eu tava nesse loop, sabe, mental ruim. E também já tinha olhado umas coisas no Google, né? O que desespera as pessoas. Doutor Google é terrível, aterrorizador, né? cruel. É. Mas é isso E mesmo. Eu vou aproveitar que você está falando isso, né? E fazer o link com o Giba também, né? Como ele demonstrou claramente, né? Que apesar dele ser dentista de formação, ele não queria, de modo algum, abandonar a música e voltar a ser dentista, né? É a paixão pela profissão que vocês têm que eu acho lindo de morrer, como qualquer paixão. É sempre muito lindo quando os olhos das pessoas brilham, né? Então, é muito difícil para a gente falar assim, ah, não, muda de profissão, né? Acho que quem tem um mínimo de empatia tem que entender que, apesar do risco, o nosso papel é dar orientação para a pessoa, fornecer as bases para ela se fortalecer para essa profissão que tem e a gente observar pelo menos um período para ver. Vai dar? Ótimo. Se não vai dar, mesmo com a proteção, com os pacientes que são ótimos, aí sim a própria pessoa vai chegando a essa conclusão depois com mais calma. Mas não é nosso papel na primeira consulta falar assim, né? Ferrou. é, Então não dá. é, Vamos é. lá. E aí, assim, eu lembro que acho que você me receitou um suplemento vitamínico que ajudaria, assim, que foi bem legal, que eu uso até hoje. Ouvi o ruído branco, né? White noise, que o pessoal fala, que é aquela terapia de ficar com no ouvido assim constante, bem de Uhum. leve, né? Para ir reacostumando o ouvido, né? Com os sons normais, assim, né? Que é a tolerância normal, assim, né? Do ser humano ao som, né? E foi um processo, assim, nossa, as primeiras semanas foi bem difícil, porque eu precisava continuar trabalhando, né? E para Uhum. mim, assim, Uhum. imagina se o barulho do garfo no prato me irritava, imagina da aula de bateria, né? Imagina. Mesmo usando aquela concha, o protetor que eu mostrei aqui, que caiu aqui, aquele protetor de concha grandão, ainda aquilo me irritava muito, assim. Então eu acabei usando dois protetores, um intra-auricular e um outro por cima, assim, né? Só que olha como as coisas são, né? Depois eu descobri, doutora, com a senhora e com outros profissionais também, que a superproteção também não é boa, né? Quando você, tipo, eu conheço muita gente que dorme com um tampão de ouvido, porque não pode ouvir nenhum barulhinho que se irrita, e pessoas que trabalham com tampão no ouvido também. E aí eu descobri que isso também não é legal, meu. Você ficar muito no silêncio, porque acaba que você se protege tanto que aí o mínimo barulho acaba ficando mais alto, né? É o contrário, né?
Perfeito. Então, acho que vale a pena a gente comentar duas coisinhas dessa riqueza toda que você está falando, né? Então, imagina você que estava com seus ouvidos machucados, tendo que continuar encarando a rotina, né, de uma aula de Sim, bateria. É mais ou menos, eu tenho feito a comparação da gente lesar o ouvido, principalmente quando ele está vulnerável, está machucado, com lesar a pele no próprio sol, né? E para mim é muito fácil, porque eu sou branca que dói, né? Então fica um bom exemplo, né? Então sim, imagina que eu esteja toda queimada, ardida do sol, e eu vou ter que trabalhar no sol, né? De novo, quer dizer, não tenho nem direito, às vezes, a me recuperar completamente para depois encarar uma nova forma de trabalho, né? Porque a sim. vida é uma demanda doida e às vezes a gente tem que exatamente tirar o sustento justamente da nossa atividade de risco, né? Então, Uhum. realmente acho que você fez a ficha cair para a É, gente como deve ter sido difícil no começo, né? Em sim. relação a outra coisa que você está comentando, muitas pessoas acabam dormindo de protetor de ouvido porque são intolerantes, seja aos carros passando na rua, mesmo que em andares, em prédios, etc., com mais distância, ao ronco de companheiros ou companheiras de quarto, ao cachorro que late no meio da noite, etc., né? Ao vizinho que faz festa, anda de salto alto, etc. Então, sim, a mensagem é que os ouvidos nasceram para ouvir e quando a gente tampa os ouvidos com muita frequência, a gente está tirando esse estímulo normal e fazendo com que o nosso cérebro, numa figura, numa coisa figurativa, fale, ué, cadê a minha informação? Cadê a minha estimulação dos neurônios auditivos? Então, esse estado de privação faz com que o cérebro mude o ajuste, o tuning de recebimento de sons e abra todas as antenas para perceber os sons que ele está percebendo menos, ele está recebendo menos, né? Uhum. Então ele Sim. abre uma antena parabólica e a gente vai ficando cada vez mais sensível. O paralelismo tranquilo de fazer é passar o dia com óculos escuros, né? Os olhos nasceram para enxergar. Se a gente o tempo inteiro põe um filtro e não só nos momentos que a gente precisa dele, mais sensível os olhos vão ficando e a parte cerebral que recebe as imagens da visão. Então, o processo é muito paralelo. E aí, como fazer? Eu não posso ouvir sem protetor porque meu ouvido ainda está machucado, mas eu não posso ficar me protegendo o tempo inteiro. É literalmente ficar entre a cruz e a espada. Mas É. como foi para você então, Nina? Então, aí, doutora, o que que aconteceu, né? Eu criei essa consciência, a gente conversou muito, assim, lembro que eu fiquei quase 1h30, acho. E aí a gente fez os exames, a audiometria, tudo, e eu faço o acompanhamento até hoje, assim, todo ano a audiometria. E, e assim, acho que pelo fato de eu me cuidar desde o começo que eu toquei, eu não tenho nenhuma perda a mais, a não ser a perda da idade natural, que é uma coisa ótima, né? Então, assim, o que aconteceu, né, que eu queria me super proteger, porque estava muito aqueles barulhos mínimos estavam me agredindo demais, mas eu não podia, eu entendi isso. Então, o que aconteceu foi que, assim, eu fiz um banho, né, um banho 24 horas de white noise, ou ruído branco, que é aquele barulhinho de água também, eu prefiro. Uhum. Aquele barulhinho constante de água, um fone de ouvido baixinho, mas sempre aquele barulhinho. E eu deixava ele num volume um pouquinho maior que o zumbido que eu ouvia, para o zumbido ficar ali para trás, entendeu? E eu fui fazendo isso, eu dormia com o white noise, e toda hora que eu não estava trabalhando, eu estava ouvindo o white noise, e aquilo foi me dando assim um relaxamento e uma paz, assim, porque acho que o ouvido vai reacostumando, né, com o som. Não sei explicar a ciência disso, mas eu acho que foi isso que aconteceu. E aí eu mandei fazer também uns filtros, é,
para proteção auditiva específicos para músico, né? Assim, claro que qualquer pessoa que necessite pode usar, que são esses aqui, ó. Vou colocar aqui pertinho, só ver. Eles têm essa, não sei se está focando, tá, né? Então, Tá dando para ver, sim. ele é moldado para o meu ouvido, super confortável, de silicone, e ele isola 25 dB. Só que ele isola de uma maneira que, assim, eu usando isso aqui, eu consigo conversar com você perfeitamente, ou com qualquer outra pessoa, sem perder a qualidade da compreensão, né, dos sons e tal. Porque tem outros protetores que você põe, mas você não consegue conversar com ninguém, porque você confunde o F com outra palavra, faz aquelas confusões, né? E aí, com esse filtro, eu comecei a me reacostumar a ouvir os sons da maneira que eles são mesmo, assim, né? Inclusive dando aula e, assim, você deu um exemplo de voz, as vozes me incomodavam, né? Nessa época aí eu fui assistir um jogo de futebol com os amigos na casa Ah, deles, e na hora que teve um gol, que todo mundo começou a gritar, meu Deus, eu tive que sair da sala, que aquilo para mim foi assim, uma agressão, sabe? Mas aí eu fui me readaptando, assim. Então foi esse processo, assim, de primeiro aceitar essa condição, né? Acho que é a primeira parte, assim. Fazer todos os exames e tal, aí entender como funcionava assim o processo de me reacostumar os sons com proteção, né? Que eu precisava da proteção porque eu me exponho muito, mas eu também não poderia me super proteger que eu ia piorar minha hiperacusia. Meu, era muito louco assim. um dilema, com É. certeza, um dilema. E e aí outra coisa que me ajudou muito assim, que foi orientado também, foi mudança alimentar, mudanças comportamentais, assim, por exemplo, não tomar muito cafeína, chás que tinham cafeína, então eu tomava muito café. E hoje em dia eu tomo um café só no dia, assim. Tomar mais água. Eu sempre fiz exercício físico, então isso para mim não foi um problema, mas eu sei que é importante também. Comer alimentos não muito gordurosos, eu sei que tudo isso influencia, assim, às vezes eu tô super bem, meu. Aí, sei lá, eu como um fast food, tomo muito café, Coca-Cola, refrigerante, que é uma coisa que eu nem tomo mais, mas às vezes você vai lá e toma. Eu vejo que no dia seguinte está diferente a minha percepção auditiva, assim. Talvez eu seja mais sensível, ou pela minha exposição eu já esteja sensível, né? Muito bom. Foi ótimo você ter comentado isso agora, porque eu ia puxar o assunto lá atrás e eu acabei esquecendo. Então, a dor de cabeça, a tontura e os enjoos não costumam fazer parte de um quadro de trauma acústico convencional. Embora na medicina, é o que eu falo, hoje mais nada me surpreende, né? Aham. Mas a princípio, quando a gente vê dor de cabeça, tontura e náuseas, a gente tem que pensar que talvez aquela pessoa que começou com zumbido recentemente possa estar no meio de um conjunto de coisas agredindo o ouvido. E talvez algumas já viessem devagarzinho, sem o poder de fazer um negócio grande sozinhos, e a hora que elas se dão as mãos, aí sim, os sintomas, a gangue toda, a quadrilha toda do ouvido acaba aparecendo, né? Sim. Então, isso que você falou do café, que você tomava bastante, o café sozinho, sem nenhuma exposição a som, já consegue dar tontura, náusea e a dor de cabeça, tá? Sim. Então, esse olhar, né, do todo que eu acho que é muito importante, tá? Aham. Então, isso super bacana que você falou. A outra coisa é em relação ao white noise, né, o ruído branco. De uns tempos para cá, o que a gente tem preconizado para as pessoas? Acho que o mais importante nesses casos que você está com o ouvido machucado, não pode se expor, mas também não pode proteger o tempo inteiro, é você ter a terapia sonora. E o white noise dá muito certo quando a pessoa não se incomoda com ele. Porque já tive várias pessoas que falam, nossa, o white noise é muito chato.
é irritante, não serve para a pessoa. Então, hoje, Sim. só para a gente modernizar os conceitos, a ideia é que precisa ser um som neutro para a pessoa. E a Nina falou que no caso dela foi dando paz, foi relaxando. Então, para ela estava excelente. Se para outra pessoa não servir, tudo bem. Hoje o que mais tem é som neutro nos aplicativos da vida, tá? Então Sim. a ideia é estar exposta a algum som baixo que não tem potencial para lesar o ouvido, mas que pode servir de um estímulo constante, contínuo. E quanto mais monótono o som, melhor ainda. E olha, porque músicos têm uma antena ligadésima É, na detecção de sons, né? Assim, a via auditiva de vocês é um fenômeno. O cérebro se forma de um jeito diferente das pessoas que não são musicais, né? Então, a capacidade de detecção é ultra, mega boa. E por isso que na hora de fazer um treinamento, né, com terapia sonora, precisa ser o som neutro para cada pessoa. Não adianta ficar chamando atenção e incomodar, atrapalhar de fazer a tarefa que tem que fazer no momento, né? sim. Então, o conceito de hoje é som neutro para as pessoas, pode ser pelo fone, pode ser no ambiente, pode ser aplicativo, pode ser qualquer outro aparelho externo, né? Existem aparelhos, né, com a tecnologia super boa, né, que vem junto com acoplados com a amplificação sonora para quem também precisa melhorar a audição. Mas hoje também a nossa recomendação, mais ainda ali do que no seu tempo, é a gente deixar o som que a pessoa escolher, junto com o profissional, um pouco mais baixo do que o volume do zumbido, né? Ah, tá. Como o zumbido é desconfortável, a gente, sem querer, né? Vamos fazer ele com a mão aqui, né? A gente, sem querer, até intuitivamente, vai buscar um volume que o som acaba mascarando, porque é uma delícia, né? É, E é. tudo bem da gente fazer isso num comecinho onde está muito desconfortável. Mas hoje o que a gente mais preconiza é que o volume desse som neutro seja colocado um pouco abaixo do zumbido, como a Tá. melhor forma de tratar o zumbido e a hiperacusia numa tacada só. Então, os Legal. dois podem reduzir aos poucos, e via de regra, quem é mais bonzinho para melhorar é a hiperacusia primeiro. Eu não sei se foi assim para você. Muitas vezes as pessoas falam, eu tô ficando mais tolerante, aguentando os sons, e depois falam que o zumbido está diminuindo. Mas, né, se for diferente também não tem problema. Sim. Não, o meu foi assim, doutora. Primeiro começou a melhorar a hipersensibilidade, depois o zumbido, assim. Hoje em dia, eu vejo assim, né, que tudo isso, que nem a gente falou no começo da live, foi um aviso, assim, sabe? Talvez se eu continuasse fazendo aquelas mesmas coisas que eu fazia, sem me proteger com os equipamentos e também estilo de vida, né? Alimentação daquela maneira, talvez hoje em dia já tivesse com uma perda auditiva talvez bem grave, assim, sabe? Então eu vejo como um aviso, assim, sabe? Foi um aviso, né? Não foi gostoso, mas foi um aviso. Eu sempre acho lindo essas frases que demonstram maturidade adquirida, né? Como a gente passa por essas coisas minimamente para aprender a fazer alguma coisa diferente, né? Então é isso, sai ganhando quem capta a mensagem, muda logo, né? Ao invés de ficar postergando, muda logo e acaba melhorando. Ô Nina, Oi. na sua pior época de zumbido e de hiperacusia, quanto de 0 a 10 cada um dos sintomas em separado estava te incomodando? O zumbido, assim, ele me incomodava nível 7, vamos dizer. Uhum. Eu conseguia conviver bem com ele, assim, entendendo que aquilo talvez nunca mais passasse, porque, né, já tinha até informações que às vezes passava, às vezes não, então eu estava meio que aceitando.
Mas a hiperacusia era torturante para mim, assim, porque incomodava demais e me dava muita enxaqueca também junto, assim. Uhum. Então era muito ruim mesmo, assim. A hiperacusia era tipo nível 9 assim, sei lá. Ok, 7 e 9 são duas notas que para gente que está olhando de fora, né? Porque você que vivenciou, me parecem as duas notas altas, né? Alta, bem alta. Coisas realmente que já mostram que a gente precisa fazer uma estratégia para tratar os dois sintomas, né? Diferente quando a Sim. pessoa fala assim, ó, o zumbido é nota 7, a hiperacusia é nota 1, né? Aham. Então, eu gosto dessa escala que é justamente para ter a noção de como é a opinião de quem está no meio do vendaval, né? E não a Sim. gente que está só olhando exames, interpretando dados, né? E ouvindo a pessoa falar, né? E outra coisa que eu acho bacana aí no seu depoimento, né? É que felizmente a gente está num momento que mais profissionais, tanto otorrinos como músicos, como fonoaudiólogos, estão prestando mais atenção no meio, nesse meio musical, né? Como Uhum. vocês são pessoas apaixonadas pelo que fazem, mas que sofrem muitos riscos auditivos ou não, né? Então não dá Sim. para a gente simplesmente falar o que a gente falava antigamente. Eu acho que mais profissionais estão aí se envolvendo e fazendo com que vocês possam preservar o ouvido e a profissão, né? Que eu acho É. que é um ganha-ganha para todo mundo. Sim. Eu tenho assim muito, acho que eu tive muita sorte assim, na verdade, eu tive alguns profissionais que não me ajudaram, né, do jeito que eu gostaria, mas eu tive sorte de encontrar rápido, né, a senhora assim, e outros profissionais que me indicaram é, produtos assim, tipo esse, né, esse filtro e o próprio in-ear, né? Eu acho que é uma ferramenta para os músicos, muitos usam, assim, que é o fone de ouvido que protege e tal, né? E você acaba jogando o som da sua mixagem aqui dentro, baixinho, né? Esse tipo de equipamento, que assim, eu tenho muitos colegas que acham caro. Só que é um investimento que vale todo esse valor, assim, um equipamento desse bem feito, assim, porque primeiro que você não vai perder isso, né? Assim, a não ser que você queime ou que você esqueça em algum lugar, assim, é para a vida, né? Depois que é um investimento na sua saúde, né? A gente que trabalha com o ouvido, né? Com audição, assim, mesmo se não trabalhasse, mas a gente trabalha com isso. Uma vez perdido, não volta mais, né? Então eu acho que assim, eu conheço muitos amigos músicos que não usam, que se recusam a usar, que têm muita resistência. Eu acho de verdade uma pena, porque isso vai refletir lá na frente, assim. Com certeza, profundíssimo o que você falou, né? Mas como a gente até comentou há pouco também, cada um no seu momento, né? Acho que Exatamente. a nossa consciência tem que estar tranquila da gente fazer o nosso papel. Seja eu com os colegas otorrinos, fonoaudiólogos, seja você no meio musical. Mas eu tenho certeza, Nina, me corrija se eu estiver errada, que apesar de você ter dado aí de cara com gente que não tá na mesma vibe, não pensa como você, eu imagino que você já tenha sido um bom exemplo para um monte de gente também, ou não? Nossa, doutora, ó, eu já recebi, assim, mensagens de Instagram, Facebook, WhatsApp, de pessoas que eu nunca ouvi falar, assim, perguntando sobre isso, porque às vezes a gente fala, tem lives, assim, ou programas no YouTube que eu participo, comento sobre isso, assim, que eu acho importante. E as pessoas vêm me procurar para falar, o que que você está usando? Qual que é o filtro que você comprou? Como é que funciona? Eu tenho zumbido. Amigos meus, a minha irmã foi e fez os equipamentos, ela é guitarrista. Alunos meus foram e fizeram os Olha. equipamentos também. Então, assim, eu acho que sim, com certeza eu influenciei mais positivamente, né? Então, e é o que a senhora falou, cada um no seu tempo, assim, com certeza, né? Com certeza. Exatamente. E me conta, passados, então, você falou 2012, 2013, né? Então, 7, 8 anos,
Como é que você está hoje em dia? Você tem ainda zumbido, ele sumiu, você tem hiperacusia, ela sumiu, se sumiu, volta. Como é que está a sua situação, considerando que, diferente de outras pessoas que deram depoimentos aqui, você continua apaixonada aí pelo É. mesmo fogo, né, que pode queimar os ouvidos, né? Como é que está a sua Sim. vida ultimamente? Eu tô super bem, eu tô ótima, doutora. Assim, eu não tenho mais zumbido. Assim, não vou falar que eu nunca ouço zumbido. Às vezes, assim, eu acho que quando eu tô estressada, vem um pi, passa de um lado pro outro, tipo estéreo, assim. Depois melhora, eu ponho um pouquinho do white noise, melhora. No dia seguinte melhora. Mas assim, no dia a dia, não tenho mais zumbido. Que A hiperacusia ótimo! está super controlada. Que mais, assim? Então, totalmente caso de sucesso, né? Sucesso total. É o que eu falei que serve para gente como profissional para não ter aquele reflexo que eu pelo menos tinha, né? Antes de ver o seu depoimento, o do Giba também, fala assim, gente, Sim. o fato é que a gente nunca consegue prever quem vai ser um bom resultado, né? Dentro do desespero, da preocupação, do medo, né, da primeira consulta. A gente nunca consegue prever, né? Eu vou aproveitar fazer um gancho com a nossa pesquisa de cura de zumbido, que demonstrou exatamente isso, né? Nos primeiros 80 casos que foram publicados agora em agosto, a gente viu que, ó, muitos deles de 0 a 10 se incomodavam de 7 a 10, ou seja, o incômodo era grande quando o zumbido existia, e eles chegaram no sucesso, que é o que a gente chama de cura de zumbido, com até 2 tentativas de tratamento. E isso foi um dos dados que me fizeram cair a ficha, porque o desespero na primeira consulta é muito parecido entre quem, né, depois a gente ficou sabendo que se curou, e quem não tem resultado. Ou seja, não é a gravidade emocional que vai determinar se a pessoa vai demorar ou se ela vai ser rapidinha para fazer essa virada que é sonho de consumo nosso e de quem sofre com zumbido. Então, a moral da história, por enquanto, é que por mais que a gente tente, se a gente não tentar, a gente não tem ainda um fator prognóstico, quer dizer, algo que defina esse é bom, esse é ruim. A gente tem que fazer a nossa parte e o paciente tem que fazer a parte dele, né? Que é dar um voto de confiança, acreditar que pode ser diferente e fazer a lição de casa, né? Então a Nina é um depoimento perfeito para mostrar que às vezes é um processo, não é uma mágica. Ninguém tá com essa bola toda de fazer mágica, de sair curando a torta e a direita. Não, a gente só quer fazer o primeiro atendimento, direcionar a pessoa para o caminho ou A, ou B, ou C, né? Como ela está falando aqui, o caminho dela juntou medicação e terapia sonora, né? E o aprendizado para se proteger para sempre. É para É sempre pra a questão sempre. de proteção. Teve recaídas, ela falou aí que a recaída às vezes é por estresse, não é nem por novas exposições sonoras, né? Tamanho o aprendizado que ela teve nessa área, né? Sim. Então, que fique a mensagem aqui, que a gente, apesar de ter selecionado casos de cura para o Novembro Laranja, para mostrar que é possível, ninguém está com essa bola de fazer mágica. E isso é importante porque as pessoas às vezes olham para mim como se eu fosse a última ou a única esperança. Eu não sou. Eu só sou uma estudiosa, uma pessoa que acredita, mas que acima de tudo está motivando vários outros profissionais de saúde para fazerem o que a gente faz, que é direcionamento, nunca mágica. Doutora, muito, muito legal isso que a senhora falou, assim, queria até complementar com uma coisa, experiência minha, assim, e nesse caso do zumbido, né, eu demorei quase um ano para me sentir, assim, curada.
Então não foi uma coisa assim, ah, fiz 2 consultas, em 3 semanas estava bem. Foi muita paciência, Perfeito. muitas crises de choro, que tipo, ai meu Deus, vou ter que viver com isso. É, muita dor de cabeça, assim, enfim. Foi um processo que me deu muito aprendizado, assim, que não foi doloroso, mas me deu muito aprendizado, assim, e também respeitar os meus limites. E hoje em dia eu nunca saio de casa sem o meu filtro. Ele fica no chaveiro, dentro de uma capinha, no chaveiro da minha chave da casa. Eu ter certeza que, assim, se eu entrar numa padaria que está um som alto, muito alto, eu vou conseguir me proteger. Ou se eu, por exemplo, for andar numa rua que tem uma britadeira lá, e eu vou ter que passar ali, eu ponho o filtro para passar por ali, entendeu? Para evitar que, tipo, aquilo desperte de novo uma hiperacusia, um zumbido, assim. E, Perfeito, Nina. e eu Perfeito. tive, Maravilhoso. eu tive uma outra situação, doutora, muitos anos atrás, que foi relativo à ortopedia, bursite, né, no ombro, que também Uhum, música é muito acometida, assim, de movimentos repetitivos, né? uhum. E foi um processo muito parecido, assim, o lance de eu me curar, porque eu fui em vários ortopedistas que falavam, ah, você tem que parar de tocar, isso aí, você tem que tomar infiltração, mas tem que parar de tocar. E eu não aceitei essa resposta, assim, sabe? Até que eu achei profissionais que lidavam com atletas, que também têm o mesmo nível de exigência de um músico, né, do corpo, assim. Perfeito. E hoje em dia eu também estou curada, assim. É claro que eu faço meus exercícios, eu faço as minhas prevenções, assim. Então acho que as pessoas têm que encontrar o caminho delas, assim, que é o que a senhora falou. Com certeza. Gente, o que vocês acharam desse depoimento dela, hein? O que vocês acharam? Ela é uma graça, né? Não é? Eu Ah, falei, obrigada. uma pessoa do bem, disposta e disponível para vir contar toda essa empreitada que você fez, que eu acho muito bacana, mas que ninguém se engane não, viu? Que ó, ela mostrou 2 vezes o quanto ela não se conformou com as ideias simplistas que ela ouviu, seja na questão do ouvido, seja na questão da bursite, né? Então, esse perfil que não se abate, que é a lutadora, é a guerreira, vamos atrás, qual que é a próxima etapa? Eu quero fazer. É exatamente esse o perfil que vence, ou não? Ou vocês acham que é quem fica sentadinho no sofá que tem todo esse resultado bom que ela teve de se livrar da hiperacusia e do zumbido, mesmo continuando a tocar bateria? Não é, né? Então, para quem quer muito a cura, ou mesmo que não seja a cura, uma melhora de pelo menos 50%, gente, vamos arregaçar as mangas e partir para atitude, ao invés da gente só chorar ou se lamentar ou ficar no papel de vítima. Quanto mais protagonistas da nossa vida nós formos, melhor para tudo, para a gente resolver sintomas de saúde, que é o assunto de hoje, ou outros problemas que acabam aparecendo, né? Então a Nina mostrou aí muito bem, aqui para os meus ouvidos que captam tudo, muito bem esse perfil guerreiro, né? Então é isso que a gente precisa. E ó, eu vou ler para você, né? Porque eu perguntei o que o pessoal tava achando aqui, ó. Perfeita, perfeita, ótima dica. Mãozinha, perfeito, um espetáculo. Ótimo depoimento, muito bom, maravilhoso, muito bom. Lindo depoimento, espetacular. Nina, alguém escreveu aqui, bem empolgada aqui. Palmas, dedinhos para cima, depoimento excelente. Parabéns, Nina Batera. Gratidão, Nina. Tem que ir à luta. Eu vou todos os dias. Boa, Nina. Gratidão, Nina. Esperança. Jamais pensaria que com essa serenidade era baterista e é guerreira. Só assim venceremos. Inspirador, é isso aí. Inspirador é o mínimo. Baterista da Nina
Henrique Vieira Shimura, baterista da Nina, é isso? Super obrigado, Nina. Ouvi você tocar no Best of Blues ano Ah, passado. legal, Que legal! Quem falou aqui, ó? legal. Luiz Luli Queiroz, que legal! Ótima É, ideia. Vitimismo não vai curar o zumbido ou qualquer outra doença nunca. É isso mesmo, Juliana. Henrique, é isso aí. Muito bom. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer pela Nina para retribuir esse tempo, esse carinho e toda essa inspiração, que acho que é a legal. palavra que vocês arrumaram aí para traduzir isso muito melhor do que eu, tá bom? Tá, doutora, eu queria agradecer, né, o convite, assim, todo esse super papo, assim, que a gente teve e falar que me inspira muito, assim, ver profissionais como você, assim, que tem a mente aberta, sabe, para olhar o paciente, assim, sabe, e não fazer com que ele desista, assim, sabe? Sempre tentar dar uma esperança de pelo menos uma melhora, se não for uma cura, assim, sabe? Porque pela minha experiência, eu já passei por diversos profissionais que simplesmente te falam, isso aí é assim mesmo, não tem cura e pronto, assim. Eu acho muito bom ver cada vez mais pessoas da área médica que tem essa mentalidade, assim, sabe? Eu fico muito feliz com isso, assim. É o que eu falo, Obrigada. olha, eu que fico muito grata, muito grata mesmo de ouvir esse reconhecimento, né? Porque a gente sempre fala isso. Não é fácil mudar a cabeça das pessoas, sejam os profissionais, sejam os pacientes. Mas a gente vai com essa, achando que a gente é teimosa, achando que um dia a gente consegue. Quem sabe um dia as coisas mudam e até o Dr. Google passa a botar informações um pouco mais suaves para não É, traumatizar todo mundo que é, né, zumbideiro de primeira viagem, né? Mas eu sim, fico sim. muito contente, realmente, né? É sempre um prazer atender pessoas guerreiras que estão no momento de prontidão. E vale mais uma coisa para você, Nina, porque não adianta a gente ter a formação que tem quando o paciente chega aqui desanimado de um jeito que nem as nossas palavras conseguem motivar, né? Então, quando a gente fala e daí do outro lado tem alguém assim, ó, me mostra o caminho que eu vou. É assim que a dupla dinâmica funciona super bem. Então é mais uma coisa para você aí botar no seu coração que o mérito é muito mais seu do que dos profissionais. Os profissionais, eu não vou tirar o meu papel, mas assim, os profissionais são a porta de entrada, né? A linha de largada dessa jornada que vocês têm que fazer. Mas o papel de fazer é de vocês, tá? Então, vocês que chegaram lá sempre têm o meu reconhecimento, tá bom? Tá bom, legal. Obrigada, doutora. Então é isso, gente. A gente encerra aqui com chave de ouro o 15º depoimento de cura, né, do zumbido ou da misofonia ou da hiperacusia que fizeram parte aí da versão 2020 do Novembro Laranja. Um caso mais legal do que o outro, uma pessoa mais fofa do que a outra. Então, Nina, receba aí o meu abraço Ah, virtual e a abraço, gente se doutora. encontra num próximo momento, tá bom? E Com obrigada também certeza. para todo mundo que ficou aqui com a gente prestigiando essa mulher maravilhosa que é a Nina Pará. Um beijo para todo Um mundo. beijo, Tchau, doutora. tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.